Olá, tudo bem? Quero te propor um exercício. Pense comigo. Imagine que em algumas semanas o Congresso, de repente, justo no ano eleitoral, decida dar um agrado para a população da cidade do Rio de Janeiro. R$ 1.000. Isso mesmo, R$ 1.000 por mês para cada cidadão da cidade do Rio de Janeiro a partir de 2027. A medida se restringiria a 2027? Não. Seria uma medida que continuaria para os próximos anos, ou seja, uma nova medida obrigatória. Bom, acho que não precisa ser um grande especialista em contas públicas para você olhar para essa situação e pensar assim, caramba, será que dá mesmo para isso acontecer? Será que isso não é preocupante do ponto de vista do erário, do ponto de vista de como as contas públicas estão sendo conduzidas? Pois é, eu espero que você tenha tido essa conclusão, porque realmente seria uma medida temerária. Só que o que acontece é o seguinte, o Congresso, nesse momento, através de diversas medidas que estão em discussão e foram acelerados os seus debates ao longo das últimas semanas, está com uma agenda de bondades que teria um impacto de 20 a 30 bi a mais do que esse apoio teórico que eu trouxe como exemplo para vocês para a cidade do Rio de Janeiro. Trata-se então de algo que a gente precisa prestar atenção, algo que avançou muito ao longo das últimas semanas e que a gente precisa estar atento. O que essas medidas trazem? Bom, para o setor agro, existe uma renegociação de dívidas com taxas de juros bem abaixo da Selic, ao longo de 13 anos, uma medida bem importante que está em discussão nesse momento. Existe também a possibilidade de benefícios, principalmente a pequenas empresas, no contexto de um aumento do teto do Simples. Além disso, benefícios setoriais, como aposentadorias especiais a alguma carreira ou aumento da remuneração de outras carreiras no serviço público, que totalizam no total 111 bi anuais de impacto ao governo federal. E olha aqui, desse valor, a maior parte é primário e a maior parte é obrigatório. Como que o governo vai reagir a isso? Como que o governo vai se portar diante dessa agenda de bondades que o Congresso está avançando nesse momento? A questão é que o governo não está com as mãos amarradas exatamente, mas a margem de atuação dele não é tão grande. Isso porque o próprio governo também está tendo a sua agenda de bondades. Você deve ter visto ao longo dos últimos meses, não? Voltadas a crédito, para crédito imobiliário, voltado, por exemplo, a crédito automotivo, voltado ao consumo de produtos do exterior, com o fim da taxa das blusinhas, diversas medidas que o governo já tem posto na rua e que também não seriam as medidas mais recomendáveis, por assim dizer, num ano eleitoral. Então, se o governo vem nesse momento e se indispõe diante das medidas do Congresso de forma mais incisiva, o impacto político disso talvez não seja o melhor e talvez não seja o que o governo está querendo sinalizar justamente no ano eleitoral. Entendemos que um debate específico talvez seja o que vai nortear a ação do governo ao longo dos próximos meses. Por exemplo, no setor agro, o governo está pensando em trazer uma MP, ou seja, uma medida provisória que tenha parte das medidas que o Congresso está propondo no seu projeto de lei, só que esvazie o impacto total daquilo que o Congresso está pensando. Então, alguma coisa seria aprovada, não exatamente o que o Congresso está querendo. Então, qual seria o efeito se a gente leva isso para o coletivo, né? Esses 111 bi de impacto anual médio do pacote de bondade do Congresso talvez não se concretize, mas uma parte importante desse valor se concretizaria e a gente não está exatamente num cenário fiscal em que isso seja comportado de uma forma confortável, longe disso. A última fronteira nesse debate talvez seja o STF. O que acontece? O Congresso está um pouco atropelado nesse agir dele, querendo aprovar as suas próprias bondades, e está deixando de lado algumas medidas que são previstas em lei. É o caso, por exemplo, da previsão de impacto financeiro dessas medidas,
que em alguns casos não está presente. É o caso também da previsão de compensação para o orçamento, que você tem no caso de renúncia de receita ou aumento de despesa obrigatória, que também está ausente em parte das medidas. Então, o próprio STF já está sinalizando, olha, assim não vai dar. Algumas mudanças precisam ocorrer, senão esse pacote de medidas ele não vai ser aprovado, vai ser cancelado dentro do STF. Dentro disso, o que a gente pode esperar? O Congresso, o STF fazendo valer essas medidas, né? O STF fazendo valer tudo o que está previsto em lei, a gente teria dois outcomes, dois resultados possíveis. O melhor deles, que também não seria tão positivo assim, seria a gente continuar tendo algum impacto em demanda agregada das medidas que estão sendo propostas, afinal, parte delas tem impacto apenas em despesas financeiras e não primárias, então contorna algumas medidas, algumas previsões, algumas necessidades orçamentárias que o primário exigiria, mas, ao mesmo tempo, exigiria ainda compensações que o Congresso trouxesse, essas compensações. O Congresso trazendo essas compensações, existe uma queima de cartucho. Vamos lembrar que existe necessidade de esforço fiscal no ano que vem. E não é fácil você encontrar essas medidas de esforço fiscal. Então, medidas que poderiam estar sendo utilizadas para alcançar um primário melhor, para alcançar a consolidação fiscal necessária, seriam usadas apenas para financiar esse pacote de bondades do Congresso. O cenário pessimista seria o cenário otimista, mas com um agravante, que essas medidas de compensação que estão sendo propostas sejam excessivamente otimistas em suas projeções. A gente viu o governo fazendo isso em algumas linhas de receita no orçamento, por exemplo, envolvendo o CARF, algumas projeções de regularização tributária, em que convenientemente se fazia projeções superestimadas das medidas e depois elas não se concretizavam e aí o governo ia correr atrás de recursos posteriormente. Se algo assim acontecer, aí mesmo com a intervenção do STF, a gente teria um agravamento do esforço fiscal necessário ao longo dos próximos anos. De qualquer forma, é importante a gente estar atento a como esse pacote de bondades do Congresso vai se desenrolar. Como que essa guerra nas despesas vai terminar. Porque seja o pacote de bondades do Congresso ou o pacote de bondades do governo, eles têm tido um viés político e também têm um impacto em contas fiscais já combalidas que a gente precisa prestar atenção. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe o conteúdo da BRCG.